Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Murilo, sou trabalhador dessa casa. E com esse retorno às atividades, as adaptações nas atividades, estamos ofertando agora as palestras de desobsessão. E hoje vamos estudar o módulo 2, que fala sobre as causas e os tipos de obsessão. Mas, como todos sabem, numa casa espírita, sempre iniciamos com uma prece. E vamos elevar os pensamentos a Deus, rogar ao Pai que continue a nos amparar e nos iluminar, e para que nós tenhamos a condição de servi-los da melhor maneira possível. Então, Senhor Deus, Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, para propagar essa doutrina bendita, rogando a Ti que nos ampare, que nos ilumine, que nos dê a força necessária para que possamos cumprir a contento tudo o que aqui foi estudado. Que o Teu amor, que a Tua paz, que a Tua luz, Senhor, esteja dentro de cada um de nós e nos ajude naquilo que mais necessitamos. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como foi falado, hoje, quarta-feira, vamos estudar o módulo 2, que fala sobre causas e tipos de obsessão. Mas a gente sempre gosta de iniciar relembrando um pouco do módulo 1, né? Na verdade, relembrando aquilo que termina no módulo 1. Né? No módulo 1, quando nós acabamos de falar, a palestra que provavelmente vocês ouviram a semana passada, se faz uma pequena pergunta e diz assim: de quem é a culpa da obsessão? E todos nós, em uníssono, né, respondemos que é nossa. E é verdade. Mas essa culpa não é uma culpa aleatória. É uma culpa que vem carregada das causas e dos tipos que nós vamos estudar agora. Então, que comecemos. Primeiramente, vamos falar das causas. O que leva a todos nós passarmos por esse processo obsessivo, né? Que a gente sabe que é uma ideia fixa, contínua, constante e prejudicial, né? Mas ela tem as suas causas e elas são facilmente detectáveis quando paramos para pensar. Porque se nós olharmos direitinho, nós vamos entender bem, nós sabemos o porquê estamos passando. Porque quando estamos passando por esse obsessivo, nossas atitudes diferem daquilo que normalmente nós somos, daquilo que normalmente nós fazemos, né? Então, é esse estudo que a gente vai fazer hoje, ok? Então, a primeira causa é a afinidade. Ora, Murilo, afinidade? Sim, afinidade. Por quê? O processo obsessivo se dá numa mente em contrição com a outra, uma mente tentando dominar a outra, né? E para que você entre em contato com esse tipo de pensamento, você tem que ser afim daquele. Você tem que pensar pelo menos parecido, né? Então, os espíritos obsessores, os espíritos desarvorados, aqueles irmãos que ainda não despertaram para a luz, eles pegam essa linha de pensamento nossa e nos atraem. E nós também somos atraídos. É uma atração mútua, né? E como pode ser essa afinidade? Primeiro, pelas imperfeições. Que tipo de imperfeições? Os defeitos que nós temos, as coisas que a gente não consegue vencer, os malefícios que a gente não consegue vencer, né?
as virtudes que a gente não consegue atingir, vamos dizer assim, né? Então, as duas virtudes que nós temos, que pode ser ciúme, um ciumento, ele vai atrair outro ciumento, né? Ao contrário da lei física, aqui os opostos não se atraem, e sim os semelhantes. Então, o ciumento vai atrair o ciumento. O invejoso vai atrair o invejoso. O maledicente vai se juntar com o maledicente. Vocês já viram como é que a fofoqueira faz? Ela vai se juntar com alguém que não quer fofoca? Não, ela vai se juntar com quem adere à sua fofoca. Não é verdade? Com quem corrobora para a sua fofoca, com quem corrobora para a sua maledicência. O orgulhoso também vai procurar o orgulhoso. O orgulhoso não vai procurar o humilde, porque para o orgulhoso, o humilde é um fraco, né? O humilde é alguém que não tem, vamos dizer, autoestima. Para o orgulhoso é isso, né? O orgulhoso, ele acha que está acima de tudo, né? Muitas vezes até acima de Deus, né? Principalmente quando junto com o orgulho vem o poder aquisitivo, vem o poder financeiro. Aí é que ele se acha mesmo a bala que matou Kennedy, né? Então ele se junta com quem é orgulhoso como ele, quem alimenta aquilo ali, né? O vaidoso também. O vaidoso, ele vai disputar com quem é vaidoso também. Ele não vai procurar alguém que é despojado da vaidade. Não, ele vai procurar o vaidoso, o ambicioso, e assim, enfim, né? Cada defeito, cada desvirtude vai se juntar àquele que pensa como ele. E os irmãos sabem que esse processo obsessivo se dá nisso aí, né? Nós abrimos a brecha, nós abrimos a nossa sintonia e, consequentemente, aqueles irmãos encostam na gente e vão nos fazer infelizes. Ok? Mas vamos em frente. Outra causa da obsessão também são os vícios. Fumo, bebida, jogo, drogas, sexo, tudo que seja condicional, que sirva de condição para nos viciar, ele também atrai esses irmãos viciados. Que tipo de irmãos? Irmãos que, na época que estavam encarnados, principalmente, e até os próprios encarnados, que a gente vai ver que existe obsessão também de encarnado para encarnado, mas que pensam como nós, né? A pessoa que bebe, por exemplo, ele acha sempre que vai beber sozinho, mas ele nunca vai beber, ele nunca bebe sozinho, né? Ou ele bebe com alguém no lado físico, e quando ele está bebendo sozinho, ele está bebendo com o pessoal do lado espiritual, que usa como um copo, que quando ele fuma, usa ele como uma piteira, e assim vai, né? O viciado, ele vai atrair espíritos também, que quando na Terra também tinham esse mesmo vício, não se despojaram, e como no mundo espiritual eles não têm a condição de matar esse vício, né? de ir diante com esse vício, mas eles sentem ainda as mesmas necessidades, eles se juntam com aqueles que estão no vício ainda. Vocês todos daí devem pensar o seguinte, muitas vezes assim, rapaz, eu sou forte, eu tomo uma grade de cerveja e não fico bêbado. Tu é forte não, amigo, tu é o copo, tá certo? Tu é o copo, tu é a garrafa. Né? Pode ver que depois que eles se saciam, tu fica neném no instante, né? Então, você é o copo, você é a garrafa. Né? Você vai atraindo aqueles irmãos viciosos, e quando eles param de se satisfazer com as emanações fluídicas que da gente sai quando a gente bebe, quando a gente fuma, quando a gente pratica qualquer ato vicioso, eles se alimentam daquilo, né? Murilo, então quer dizer que se eu gostar de morar com minha esposa, isso é vício? Não vamos exagerar, tá certo? Nós temos tendência ao exagero, mas não é exagero. Tudo que é exagero, tudo que prejudica, né? Se você passa o dia todinho só pensando em sexo, vive vendo o RedTube todo dia, o tempo todo, então alguma coisa está errada.
Mas é claro que você, como um casal, você um casal de namorado, um casal um casal que vive, ele tem que fazer faz parte do casamento também, faz parte da união, né? Agora, o que é preocupante é o vício, é você deixar fazer qualquer coisa na vida, ou então tudo na vida é só com aquele objetivo. Entenderam? Então quer dizer que tomar um copinho de cerveja de vez em quando, uma comemoração, isso é viciado? Não, é bom evitar, né? É bom evitar porque a gente não sabe a tendência nossa nas vidas passadas, né? Mas não vai lhe transformar no alcoólatra se você tomar um copo de cerveja, se você tomar uma taça de vinho, né, numa comemoração, desde que isso não seja uma coisa frequente, uma coisa constante, uma coisa que lhe prejudique, né? Porque o vício é assim, ele começa com pequenas coisas, é como o processo obsessivo é assim, né? São sutilezas, né? Você vai passando pelo bar, né? E tá um calor danado, aí você vê aquele seu amigo, né, que tá lá, fulano, vem cá, rapaz, vamos tomar um copinho aqui, rapaz, não quero mais não vou para casa, não, copinho só não faz mal não. E tu vai e toma um copinho, toma aquele copinho só e vai embora, né? Continua a tua vida. No outro dia tu passa, né? Aí tu já pensa assim, rapaz, vem cá, vamos tomar outro copinho aqui. Não, rapaz, não dá, não sei o que. Vem, rapaz, tomar. E tu já toma 2, né? E vai passando. Quando vai chegar um ponto que tu não vai ficar sem aquilo. Aquilo vai fazer parte do teu dia a dia. Aquilo vai começar a te prejudicar, né? Aí tu não vai conseguir chegar em casa sem passar no bar antes. Então, entendam essa questão do que é preocupante. Do que torna o caminho tortuoso, né, que é o vício exacerbado, né? Então, por favor, aqui a doutrina espírita ela não proíbe nada, a doutrina espírita ela não condena nada, entende? Agora ela alerta, porque ela sabe que nós somos espíritos eternos, nós somos espíritos que tivemos experiências passadas, né? E talvez muitas coisas não foram muito boas naquela época, às vezes por conta da bebida, por conta do fumo, por conta das drogas, a gente se perdeu na encarnação passada, né? Mas só que nós não perdemos a vontade de aquilo ali. Embora chega no mundo espiritual, a gente faz a programaçãozinha tudo direitinho, né? Bem tranquilinho, achando que vai dar tudo certo, mas quando reencarnamos, temos a bênção do véu do esquecimento. E a partir do momento que nós temos a bênção do véu do esquecimento, né, nós voltamos a ser aquele homem antigo, que se não tivermos realmente força de vontade de superar aquilo ali, fica difícil. Ok? E outra parte da afinidade seria, outra causa da afinidade, o afeto. Oxente, o afeto, quer dizer, eu gostar de alguém vai me fazer... o fato de eu gostar de alguém, de eu amar alguém, isso aí pode ser um processo obsessivo? Pode a partir do momento que você confunde amor com paixão. Confunde saudade, saudável, que todos nós temos dos entes que partiram, com o desespero, com o apego excessivo, né? O amor e a paixão são muito, embora sejam muito parecidas, mas são muito diferentes, né? E vocês vão estar dizendo assim, esse cara é doido que está falando uma besteira dessa. Não, eu vou explicar. O amor de verdade, quando você ama de verdade alguém, de coração, o seu maior objetivo é fazê-la feliz. É fazer aquela pessoa feliz. É dar a felicidade àquela pessoa. O apaixonado nem tanto. O apaixonado é aquele cara que diz assim, ou é comigo, ou não é com ninguém. Porque eu amo. É minha posse. O apaixonado, ele acha que o fato dele dedicar o seu tempo, dedicar o seu suposto amor para as pessoas, para aquela pessoa amada, ela tem que dedicar do mesmo jeito a ele ou mais. E não é bem assim. O amor de verdade liberta. O amor de verdade, ele quer que a pessoa seja feliz.
E se a felicidade não estiver junto com você, estiver com outra pessoa, não é? Que ela seja feliz, né? E não ficar prendendo a pessoa. Quantos casos aí, né? Hoje é de crimes passionais por conta disso. Pessoas que não querem ficar com as outras e as pessoas não aceitam e vão até vias de fato, não é? Quantas encarnações não vem isso? Não é verdade? Então, há essa diferença. Eu não estou doido, não. É que a diferença existe. Então, analise o seu relacionamento, né? E veja o que você quer de melhor. Se você quer o bem daquela pessoa realmente. Porque pode chegar um momento que nessa encarnação atual, aquela pessoa não esteja preparada para ficar com você e não queira e não possa e não deva, né? Que você seja apenas um momento, um ajuste de conta que vocês estejam fazendo, né? Existem relacionamentos que as pessoas passam anos juntos e depois veem que não tem nada a ver, cada um vai para o seu lado e vão ser felizes, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Vejam quantos crimes passionais estão acontecendo. Hoje agora estão catalogando, por exemplo, as mortes das mulheres, os feminicídios. Vejam quantos feminicídios têm acontecido ultimamente. Então, são essas nuances que a gente tem que estar atento, né? E a saudade exacerbada. Gente, a única certeza que a gente tem na nossa evolução é a evolução. Todos nós seremos anjos um dia. Sei que as pessoas que estão... Todos nós seremos Jesus, sabia? Todos nós, sem exceção. Não seremos o Jesus físico, mas seremos o Jesus espiritual. Como assim? Nós chegaremos lá, nós seremos igual a Ele. Nós faremos exatamente aquilo que ele fez. Quando? Aí depende de nós. Então, a morte não é a certeza de nada. A morte simplesmente não existe. O que morre é o corpo físico. O espírito é eterno. E nós temos toda a eternidade para evoluirmos. E é nessa questão da evolução que nós seremos iguais a Jesus. Tá certo? Não é blasfêmia, não. Nem eu estou querendo aparecer, não. Nem estou querendo ser Henrique Cristo, não. Mas é isso que acontece. Tá certo? Então, quando alguém da nossa família, algum ente querido, ou alguma pessoa muito querida parte, e a gente... mas eu não vou ter saudade do meu pai e da minha mãe. Vai, saudade é normal. Há separação momentânea. E é momentânea mesmo. Porque muitos de nós, quando estamos descansando no corpo físico, nós temos a permissão para ir visitar os nossos parentes que se foram, né? Os nossos parentes que estão no mundo espiritual, que estão se preparando para reencarnar de novo. Enfim, existe uma afinidade de situações. Agora, se eu ficar prendendo o meu pai, prendendo a minha mãe aqui, né? Prendendo o meu amigo, prendendo a minha esposa, aí esse tempo que eu vou ficar sem ela pode ser muito maior. E o que acontece? Ela fica presa, muitas vezes nem sabe que desencarnou. Todos nós passaremos, por mais evoluído que estejamos, passamos por momentos de perturbação. Dependendo do nosso estado evolutivo, passaremos pouco tempo ou muito tempo, dependendo do nosso estado evolutivo. Há um caso no livro, acho que não sei se é Senzala, uma coisa assim, de um político que ele se auto-adorava. E ele se auto-adorava e mandou fazer um busto para ele. E quando ele desencarnou, ele simplesmente encostou naquele busto e ficou por mais de 30 anos, né? Como se fosse aquele busto, o espírito dele lá encostado naquele busto. E teve um momento que foram fazer algo no busto e conseguiram resgatá-lo. Mas imagine o que é ficar 30 anos. Obviamente que se você for pensar no tempo para o mundo espiritual, 30 anos, uma encarnação é um momento fugidio, perante a eternidade. Mas para um espírito preso à matéria, é muito tempo. Mas por que a espiritualidade não
não resgatou antes? Porque simplesmente ele não tinha condições de ser resgatado. Ele tinha que passar por aquilo para despertar. Até que ele despertou, pediu ajuda e foi ajudado. É assim que acontece. Quantas vezes a gente quer ajudar o viciado? Né? Chega assim, encontra a pessoa no meio da rua, bêbado ou drogado, e a gente quer ajudar a pulso. Vai adiantar? Não vai adiantar. Assim ele melhora um pouco e volta para o vício. Então, tem que partir de você próprio. Tem que partir da gente. Tá certo? Então, o afeto também pode ser uma causa do processo obsessivo. Então, tenhamos cuidado com o exacerbamento do nosso amor, da nossa saudade, da nossa paixão. Tá certo? E a outra causa é a vingança, que também é muito comum. Por quê? Como a gente, quem professa a doutrina espírita, é porque acredita em reencarnação. Concordam? Vou dar um tempinho para vocês concordarem. Quem professa a doutrina espírita é porque acredita em reencarnação, não é isso? Isso. Pronto. Se você acredita em reencarnação, né, você acredita que você, antes dessa encarnação atual, você teve algumas encarnações anteriores. Concordam? Claro que concordam. Então, o que é que a gente faz? Numas encarnações passadas, a gente pode ter prejudicado alguém. Por avareza, né, o famoso pirangueiro, né, que só quer tudo para ele. Pode ter feito um aborto, né? Ou vocês acham que tanto esses casos de tantas mãezinhas, tantos paizinhos, tantos casais que querem filhos, né? E não conseguem, fazem tratamentos caríssimos e não conseguem engravidar. Vocês acham que eles não podem no passado ter feito alguma coisa errada, não? Ou Deus puniria qualquer um aleatoriamente? Claro que não, né? Então, a gente prejudicou alguém, de alguma forma, falou mal de alguém, prejudicou. E aquela pessoa, quando a gente reencarna, né, quando a gente vem para o corpo físico de novo, e muitas vezes aquela pessoa está no mundo espiritual, ela faz, olha o bonitinho ali, agora eu vou pegá-lo, né? E se eu baixar aqui, nesse púlpito aqui, vocês não vão me ver. Mas no mundo espiritual, não é assim. No mundo espiritual, a gente vai pela sintonia. Então, eu não mudei. Eu sou aquele homem ainda, aquele homem do antigo. Ou mulher, como seja. Né? Eu posso ter sido mulher numa outra encarnação e nessa vim como homem. Mas pelo meu perispírito vai estar gravado e aquele irmãozinho pode me encontrar. Não é? Então, aí por vingança ele vai e tenta nos prejudicar. Ok? Vamos em frente. Vamos falar dos tipos de obsessão. Primeiro tipo, encarnado para encarnado. Oxente, quer dizer que o encarnado pode obsidiar o encarnado? Pode. Quando há uma tentativa de domínio de uma mente sobre outra, quando há rivalidades excessivas, né? Tipo Esporte Santa Cruz, né? Então, a rivalidade excessiva, né? Guardando as devidas profissões, obviamente. Quando alguém quer se sobrepujar ao outro, né? Alguém encarnado. Isso aí é uma obsessão de encarnado para encarnado. E acontece, e é muito mais comum do que vocês imaginam. Porque quantos de nós não temos conflitos com os nossos chefes? Quantos de nós não temos conflitos com nossos pais, com os nossos irmãos, com os amigos, com os vizinhos, com as próprias esposas e maridos, não é? Quantos conflitos nós não temos, não é? Quando um quer sobrepujar o outro, um quer dominar o outro, um quer fazer do outro aquilo que ele bem entende, né? Quer manipular. Então, isso aí há sempre essa obsessão, esse perigo. Então, existe a obsessão de encarnado para encarnado, certo? O outro tipo, do encarnado para o desencarnado. Quer dizer, eu que estou vivo, posso obsediar quem está morto? Pode. De várias formas. Né? De várias formas e maneiras. Exemplo, quando alguém
ente querido nosso desencarna. E a gente vai lá e, ai, me leva com ele, deixa eu me jogar no caixão, e não sei o que tá. Você está obsidiando, você está impedindo que aquela criatura que passou por aquele momento, né? Acabou o ciclo o tempo dela na Terra, dela seguir em frente. Você está o obsediando. Quando, por exemplo, eu chego para uma pessoa e digo assim, morreu, foi fulano, antes ele do que eu estou obsidiando, eu estou desejando o mal para aquela pessoa. E se aquela pessoa tiver muitos inimigos, juntando mais a mim, a gente vai atrasar a vida dela, né? Enfim, quando digo, aquele ali está no colo do capeta, estamos obsidiando. Quando vemos, por mais revoltante que seja, certas cenas, quando a gente vê muito comum hoje em dia, né? Quem navega pelas redes sociais vê mais um CPF cancelado, né? Nós estamos obsidiando, entendeu? Então, o que nós temos que fazer no momento desse é entregar a Deus, não achar bom, não se satisfazer com aquilo, porque aí você vai estar alimentando animosidade, ok? Vamos em frente. O mais comum, ou melhor, o que mais leva a gente a uma casa espírita, do desencarnado para os encarnados. Oxe, né? É o encosto, né? Exatamente. É o famoso encosto. Né? É o que leva, você começa a ver vulto, você começa a ter calafrio, você começa a ouvir vozes, você começa a passar por situações que normalmente você não passaria. Mas aí você está sendo obsidiado, tá certo? É uma grande possibilidade. Alguém que gosta de você também pode se obsidiar? Pode. Uma pessoa que gosta de você, que não está despojado ainda da matéria, mas que quer ajudar você, só que ele não consegue. Mesmo que ele goste, mesmo que ele queira fazer bem, ele não vai conseguir, porque ele não tem meios para isso, ele já está precisando ser ajudado. Então ele vê você aperreado e tenta lhe ajudar, não consegue, vai se desesperar, vai se aperrear, e isso é um processo obsessivo também, não é? Então cuidado. Quando alguém até simpatiza conosco, mas ele não está preparado para nos ajudar, né? E acaba acarretando um processo obsessivo. Do desencarnado para o desencarnado. Poxa, e pode, depois que morre, não acabou não? Não, eu já disse que a morte não é o fim. A morte é apenas uma etapa, né? O espírito não é eterno. Acabar com essa história de achar que morreu, ficou bonzinho, morreu, virou santo. Não. Ninguém vira santo porque morre, não. Ninguém vira santo porque morre. Tá certo? Essa história de, meu Deus do céu, tu era tão bom. Não. Se ele for bonzinho, ele vai continuar sendo bonzinho. Mas se ele for malzinho, ele vai continuar sendo malzinho. Tá certo? A morte só nos despoja de uma coisa, do corpo físico. Mais nada. Ok? Então, quando há perseguição fora, no mundo espiritual, então no mundo espiritual nós temos as falanges, nós temos os grupos aí que se juntam para fazer o mal, e esses grupos têm chefe, e esses chefes dominam os seus asseclas através da mente, né? E muitas vezes começou por aqui. E finalmente, normalmente aqui desencadeia todos esses outros tipos, que é a auto-obsessão. Gente, eu posso me obsediar? Pode. E geralmente o faz. Todos nós fazemos isso. Quer ver? Primeiro, quando alimentamos pensamentos negativos. Não é? Quando só pensamos no pior. Quando só pensamos que nada vai dar certo na nossa vida. Que somos os desvalidos de Deus, né? Que Deus não abandona ninguém, mas nós achamos que somos desvalidos de Deus. Só pensamento negativo. Quando alimentamos sentimento de culpa, eita, tá vendo aquela torre gêmea
que aconteceu nos Estados Unidos naquela dia 11 de setembro de 2001, eu pensei naquilo e o avião bateu e a culpa é minha porque eu bati. Meu amigo, você não é tão poderoso assim não, ninguém é tão poderoso assim não. Tudo que acontece tem uma programação. Obviamente que dependendo das nossas atitudes, a gente pode mudar a programação para melhor. Mas tudo está de acordo com as leis de Deus. Tá certo? Nada foge às leis de Deus. Então, não alimentar sentimento de culpa. Pessimismo. Se é para tentar conseguir, faça. Né? Hoje tava marcando meu Pernambuco da sorte lá, e o cara disse uma coisa dessa: meu amigo, só não tem chance de ganhar quem não joga. Só não tem chance de ganhar quem não arrisca. Todo mundo que arrisca tem chance de ganhar. Não é? Só não tem chance de achar emprego quem fica em casa. Quem pelo menos não abre a internet para ver. Não é? Só não tem chance de todas as oportunidades de arrumar um namorado, uma paquera, quem não sai de casa. Quem fica tolhido dentro de casa sem nem olhar o Tinder, né? É o Tinder, né? Pronto. Então, essas pessoas que não fazem, que são inertes, elas não vão conseguir os seus objetivos, ok? Alimentar medo. O medo é a porta aberta para a obsessão. Quando agimos com medo, estamos abrindo as portas da obsessão, tá certo? Então, como a gente falou anteriormente, o que tiver de acontecer conosco vai acontecer. Quer queiramos, quer não. Aí eu não saio de casa porque eu tenho medo da bala perdida. A bala perdida vai e te acha na tua casa. Né? Eu não saio de casa porque eu tenho medo de assalto. Então, os ladrões vai e assaltam a tua casa. Que Deus te livre. Né? Então, agora, se eu tiver alternativa, e mesmo sabendo que a alternativa aparentemente mais fácil é a mais perigosa, e eu tendo uma alternativa mais difícil, mas menos perigosa, eu sigo a mais perigosa, aí é a minha escolha. Né? Mas se eu só tenho uma alternativa, eu tenho que sair de casa para trabalhar, eu tenho que sair de casa para fazer minhas coisas, então eu tenho que fazer, não é? Então, cultivo de doenças fantasmas ou sofrimento por antecipação de situações que jamais chegam a acontecer. Uma dessas é a hipocondria. Tem uma pessoa na minha família que era hipocondríaco. Se ele fosse a um médico, o médico não passasse remédio para ele, o médico não prestava. E ele sabia tudo da bula do remédio, tudo que é remédio para qualquer coisa. Né? Desencarnou há alguns anos atrás. Né? Sabe lá por quê. Então, a minha avó materna também era assim. Ela fosse no médico. Aí eu chegava para ela e fazia: e como é que foi o médico? Ela dizia: não presta. Por quê? Não passou nenhum remédio. Eu sei o que eu estou sentindo. Eu tenho dor aqui, dor acolá. O médico disse: só não tem nada. Não, mas ele não sabe nada, sabe mais do que o médico. Né? Ela sabia mais do que o médico. Mas, paciência. Isso é uma auto-obsessão. Né? Enfim. Temos que ter cuidado, meus irmãos, com tudo que pode nos prejudicar. Temos que começar a alimentar os bons pensamentos. Temos que começar a nos precaver. Temos que começar a fazer o nosso melhor, sempre, para não precisarmos passar por nada. Ok? Bem, meus irmãos, espero que tenham todos conseguido entender alguma coisa. Eu espero ter sido o mais claro possível. E muita paz para todos. E vamos encerrar mais uma vez com a prece, né, para que nos harmonizarmos sempre. Graças a Deus. Deus Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Mais uma vez só nos resta agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para podermos dar prosseguimento ao Teu trabalho bendito. Rogando a Ti, ó Pai, que ampare cada irmão que aqui se encontra, encarnado e desencarnado. Cada irmão que está vendo essa palestra,
todas suas casas, suas famílias sejam iluminados pelo teu amor. E que com certeza o melhor da vida aconteça a cada um, hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz para todos.